Fala, galera da arquibancada. Eu falei que a gente voltava, não falei? Bom, voltamos para falar do que agora? Da segunda fase do Mundial de Vôlei, que começa amanhã pro Brasil, né? Começa amanhã, já temos o primeiro jogo, um joguinho simples, bem fácil. Bem tranquilo, a gente vai falar dele um pouco mais tarde, mas antes a gente vai repassar um pouco o que foi a fase de grupos, não só do Brasil, mas como de todos os outros grupos, né? Sim. Teve algumas surpresas. Teve, não muitas, mas foram boas. Foram boas, eu também acho. Acho que se a gente for pensar assim, a gente vê os grandes talvez tremendo para os times que não são tão conhecidos, não são tão fortes, é um bom sinal para o Brasil, né? O Brasil tem mais chance. Sim. Então, grupo A, primeiro, Itália, óbvio. 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 Não seria diferente. Assim, não perdeu um jogo. Se eu não me engano, para Porto Rico perdeu um set, mas de resto, assim, foi avassaladora. Passou Bélgica também. Bélgica, Próprio Porto Rico. E também passou a Holanda. Holanda, exato. A dona da casa, né? Dona da casa. Dona da casa junto da Polônia, Passou passaram de fase. as 4 seleções. Lembrando aqui também, se você não assistiu nosso primeiro vídeo, dessa vez o formato era um pouco diferente. Eram 4 grupos de 6 e os 4 primeiros colocados passavam para a segunda fase, que daqui a pouco a gente explica. Mas voltando, agora o segundo grupo tivemos uma surpresa, né? Sim. Tailândia tá ali, passou em segundo lugar no grupo. A gente nem tinha dado muita atenção para Tailândia, a gente achava que ia ser muito difícil passar, mas ainda teve uma surpresa, né? Logo na Ganhou estreia da Turquia. Ganhou da Turquia, 3 que a era uma 2, das favoritas do jogaço. grupo, 3-7-2. Muito interessante ver esse crescimento do vôlei asiático. A gente já conhece muito bem China muito e disciplinado, Japão, né? mas Tailândia é uma boa surpresa. Além da Tailândia, temos República Dominicana, A Turquia, favorita. a Turquia favorita, e a Polônia, que também é dona da casa, que vai se dividir com a Holanda em sediar os jogos da segunda fase. Grupo C. Acho que o grupo C era talvez um dos mais fortes, né? Por causa de Sérvia e Por Estados causa Unidos. de Sérvia e Estados Unidos, que são passaram sempre favoritos. também, passaram. Os Estados Unidos teve uma derrota, a Sérvia não perdeu pra ninguém, né? O último campeão mundial, então assim, Exato. passou em primeiro. É complicado. E as outras duas seleções foi Canadá e Alemanha. Que passaram ali porque não tem como você não passar tendo Cazaquistão e Bulgária no grupo, né? Acho que são dois times que não têm tradição nenhuma no vôlei. Bulgária, até por ser um time europeu, tem um pouco mais. Não lembro se você acompanhou, o Cazaquistão, ele, tipo, acho que nenhum dos sets chegou a fazer 20 pontos. É complicado. Foi É tenso. Mas agora o grupo que interessa, né? O grupo do Brasil. Brasil deu uma titubeada ali no final, mas a gente passou em terceiro. Passamos em terceiro. Atrás de China e Japão. Lembra o que eu falei do Japão? Lembra o que eu falei do Japão? Avisei que o Japão era um time muito defensivo e que poderia dar trabalho, tanto que deu. E na frente somente da Argentina, que apesar de ter um time forte no masculino, não é lá essas coisas no feminino, mas... Eu acho que só passou porque os outros times eram Colômbia e República Tcheca, que eram bem inferiores também. Então, assim, deu um jogo. Eu lembro que eu assisti a Argentina e República Tcheca e foi 3-2, assim. Então, eram times que dava pra chegar em quarto, mas não é nada que vá, tipo assim, que vai causar alguma coisa na segunda fase. Exato. Nada que vai. E, como a gente tinha falado, a segunda fase do Mundial, um pouco diferente esse ano, né? Sim. Ao invés da gente passar pro mata-mata, né, já fazer oitavos de final, o Eliminatório, né? Eliminatório, a gente tem outros grupos, foram criados outros grupos, né? Os 8 classificados de cada... Não, mentira, na verdade, 16 os 4 classificados. primeiros do grupo A e os 4 primeiros do grupo D se juntaram num grupo de 8. Exato. E os 4 do grupo B com o grupo C e mais um grupo de 8. Exato. Então, os dois grupos ficaram da seguinte maneira. Um grupo E, né, como foram os 4 primeiros grupos, aí eles continuam a competição. Então agora é grupo E e F. Exato. Grupo E é Itália, Porto Rico, Holanda, Brasil, Argentina, Japão, China, Argentina e Bélgica. Bélgica. E o outro grupo ficou com Sérvia, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Tailândia, República Dominicana, Turquia. Polônia e Turquia. Exato. E também uma coisa muito interessante é que não jogam mais contra todos do grupo, porque como o Brasil já na fase inicial enfrentou o Japão, a China e a Argentina, ele não precisa enfrentá-los de novo. Então ele vai enfrentar Itália, Porto Rico, Bélgica e Holanda. Exato.
E acho que o jogo que a gente tem que se preocupar mais aí é justamente o jogo de amanhã, que a gente ainda vai falar dele. Mas a gente estava falando aqui nos bastidores antes da gente começar a gravar, com certeza o grupo do Brasil é o mais homogêneo desses dois grupos, entre o E e o F, e talvez seja o mais difícil, né? Porque no grupo F a gente tem dois favoritaços, que são Sérvia e Estados Unidos, para passar para as fases de quartas de final. Ponto a ponto, assim. Com certeza eu acho que não vão ter dificuldades. Mas agora, com a atuação da Tailândia, né, na primeira fase, passando em segundo lugar do grupo, a gente tem um pouco de dificuldade para descobrir quem vai seguir, né? Quem serão os outros eu dois acho que times. no grupo do Brasil, a não ser que aconteça algo muito diferente, já tem os 4 classificados pra mim. Pra mim é Japão, China, Brasil e Itália. Pra mim não sai disso. Assim, a Às diferença... vezes Holanda, eu acho, então, acredito a eu, que diferença, possa eu acho, pegar um lugar, mas muito difícil. A colocação. Que é ali, tipo... Por exemplo, como o Brasil já teve o Japão e China, que são muito difíceis, eu acho que ele vai ganhar o resto e capaz de ter uma derrota só pra Itália. Agora, a Itália vai ter dois jogos duros. Bem duros. Né? Porque foi o que você falou no outro vídeo. O Japão, assim, eu acompanhei o jogo do Brasil, assim, é uma técnica muito grande de, assim, de defesa, de passe. Exato. Acabou com o Brasil. É uma coisa assim que o voleibol chinês, o voleibol asiático como um todo, tem como forte, que é esse quesito defensivo, né? Muito difícil a bola cair no chão, largada que o Brasil até dá muito, que a gente se irrita um pouco com isso, né? Não aproveita da força no braço, no movimento, dá muita largada. E dar largada contra times como o Japão não é efetivo, não funciona. Porque eles esperam até o último exato, segundo, né? Exato. Então, geralmente a força sempre vão atrás de todas as bolas, é realmente muito difícil você pontuar em cima desses times se você não usa da força, né? Sim. E também tem que ser ali inteligente, às vezes usar da estatura delas, né? Que é um pouco menor, altura de bloqueio, essas coisas. O que eu achei interessante do Zé Roberto, né, acompanhando toda essa trajetória, é que ele estava com o mesmo time até jogar contra o Japão. E ele pôs, que foi no dia seguinte, né? Eu acho que, se não me engano, perdeu pro Japão na sexta e já jogou com a China no sábado. Uhum. Ele trocou todo o time. Então, assim, mostra... E você viu a efetividade que o time teve, né, no jogo contra a China. Mostra que o Brasil não tem só os 6, né, as 6 meninas ali, tem todo um elenco, e mostra também que ele está disposto a mudar. Se ele vê que deu errado, não tem aquele time, os 6 ideais. Todo mundo pode jogar. E não só disposto a mudar, mas fica cada dia mais evidente como o Zé Roberto, ele é um cara que não só entende de vôlei, mas vive vôlei diariamente. O cara sabe tudo sobre o esporte. Eu acho que, assim, é um dos caras que com certeza no vôlei eu admiro muito, porque é um cara que não é tão ousado, né, em mostrar essas diferenças, em explorar esses times diferentes. Mas é um cara que muda quando precisa e que sabe o que está fazendo. A gente ouve muito, pelo menos o Marco Freitas comentar no Sport TV, né? Sempre que o Zé Roberto pede um desafio, você pode ter certeza ali que as chances da gente ganhar o desafio são mais de 90%. Sim. Porque ele não gasta esses pedidos de desafio, ele sabe muito bem o que ele está fazendo ali na beirada da quadra. Eu acho que ele apesar de não jogar, ele é uma peça fundamental daquele time. Não, e outra coisa também, né? Ele usou, sábado agora, ele usou a Tainara. Sim. Que não vinha jogando, mas entrou tão bem contra a China, ela fez 23 pontos. Então, assim, ele consegue tirar o melhor de cada jogadora. E ele troca mesmo. Então, assim, por exemplo, uma jogadora que estava jogando muito na Liga das Nações e agora que foi a 15, não jogou contra a China. Então ele troca, ele vai trocando e eu acho que... E ele não tem medo de errar também. Não tem medo de errar. Porque caso alguma coisa aconteça ali, caso ele sinta que a jogadora que ele apostou as fichas dele não está entregando aquilo que ele viu, ele não tem problema nenhum em voltar com a jogadora pro banco e usar outro nome. Então, assim, é realmente muito interessante o trabalho que o Zé Roberto vem fazendo. E até a gente vê também a volta desses nomes, né? Como a gente tinha falado, a Tainara, ela jogou pela seleção uma época, mas ela teve alguns problemas, algumas lesões e precisou se afastar, e agora está retornando, e retornando bem, retornando em boa forma, é sempre importante. Agora, importante relembrar, né? Começa amanhã e vai até domingo essa segunda fase. Então, são 3 jogos, né? O Brasil joga 3 vezes, ele joga contra Itália, Porto Rico... 4, não? 4?
São 4 vezes. São 4 vezes, Bélgica Quatro e Holanda. vezes. Bélgica e Holanda, até domingo. E aí depois, já na próxima semana, é tudo muito rápido. Então já na próxima semana já tem as fases mata-matas, quartas, final, e a final. Que a final é dia 15, então já é logo ali já. Logo mais a gente está voltando aqui para falar do que a gente espera da fase final. Mas agora a gente vai falar um pouquinho especificamente do Brasil e do que foi aí esse começo, esses altos e baixos da primeira fase e o que a gente pode esperar para cada jogo especificamente, até levando em consideração que o Brasil já enfrentou alguns desses times na Liga das Nações, que saiu ali com o segundo lugar. Bom, gente, cansei do Gustavinho, mandei ele embora, deu dele por hoje. E o vídeo agora, você pode ter certeza, não vai ficar cada vez mais interessante. Para dar uma mudada, uma melhorada na qualidade do vídeo, teremos uma bancada 100% feminina para falar mais um pouquinho sobre vôlei, especificamente do jogo de amanhã contra a Itália. Pode entrar, Júlia Fernanda. Oi, Mal, e pra todo mundo que tá assistindo a gente. Eu e a Má, a gente tá sempre junta nas lives, na rádio, falando de futebol. E agora a gente tá aqui pra falar um pouquinho do vôlei. Bom, e um campeonato muito importante pro Brasil. É um campeonato que o Brasil não tem títulos, como a gente já falou anteriormente. São 19 edições e nada de títulos pro Brasil. É um pouco preocupante, né, se a gente for parar pra pensar, porque já passaram tantas grandes seleções, campeãs de Grand Prix, campeã das Olimpíadas. Mas para você que agora, não falando de Itália, mas até falando um pouco mais do futuro, quão importante seria o Brasil conquistar esse título, sabe, para a continuidade do vôlei, agora que está um ponto assim de transformação mesmo, de renovação da seleção? Eu acho que vai ser muito importante essa decisão para o Brasil, né, o final desse campeonato, porque o Brasil conquistou o segundo lugar nas Olimpíadas de Tóquio, foi o vice-campeão da Liga das Nações justamente contra a Itália. Então eu acho que conquistar esse campeonato para o Brasil é uma coisa que vai fazer uma diferença muito grande para a seleção brasileira, vai fazer o Brasil ficar cada vez mais forte para os próximos campeonatos, para chegar mais fortalecido ainda, inclusive para as próximas Olimpíadas, que está um pouco longe, mas se você for parar para ver, passa muito rápido. Um ano passa muito rápido, 2 anos passa muito rápido. Outro dia a gente estava assistindo a Olimpíada, hoje a gente já está aqui se preparando para a Copa do Mundo. É assim, é interessante isso, mas como você bem disse, o Brasil vem chegando, está cada vez mais perto da conquista de um título agora nessa nova geração. E acho que isso é sempre o mais importante, né? Porque a gente fica às vezes meio chateado e cobrando muito esse material, né? Esse troféu, essa medalha. E o importante é que está chegando, o importante é que está cada dia mais perto de conquistar esse troféu que vai realmente consagrar essa geração do vôlei e deixar tudo mais leve, né? Acho que jogando tirando esse peso das costas de conquistar alguma coisa, acho que tudo flui melhor e é muito importante para o Brasil ter isso. Mas como você bem falou, foram vice-campeões da Liga das Nações e acho que esse é o assunto mais importante aqui hoje, porque foram vice-campeões perdendo para a Itália por 3-0 e agora nessa segunda fase da Liga Mundial, do Mundial de Vôlei, jogam contra a Itália amanhã, o primeiro jogo. Quão importante é assim esse reencontro delas, porque a Itália acho que é um time muito forte, teve uma renovação muito boa. Eu acho que o masculino também tem isso muito claro, né? O masculino foi campeão da Liga das Nações em cima da Polônia e é um time muito jovem, é um time com média de idade muito, muito baixa. Então, como é essa preparação, você acha, para enfrentar a Itália, que eu acho que atualmente é a maior pedra no sapato do time brasileiro? Bom, eu acho que vai ser um jogo muito difícil para o Brasil. O Brasil tem que arrumar alguma forma de conseguir parar o Posta Egonu, que é uma grande jogadora da seleção italiana. E a seleção brasileira é uma seleção um pouquinho diferente do que a gente viu nas Olimpíadas, né? Tem muitas jogadoras que se manteram, mas depois das Olimpíadas nós já tivemos a Liga das Nações e agora o Mundial. Então eu acho que o time do Brasil ele vem se fortalecendo, principalmente pelas medalhas que a gente vem conquistando, né? É uma seleção que está passando por uma reformulação, um elenco novo, então acredito que agora o Brasil chega um pouco mais fortalecido, ainda mais se conquistar essa vitória, né? Ainda mais que tá com a Itália entalada ali na garganta por ter perdido a final por 3-0, não ter conseguido levar nenhum set. Então eu acho que vai ser um jogo bem complicado, mas a preparação psicológica pro Brasil deve estar bem forte, ainda mais por
termos acabado de ser derrotadas por elas, né? Então eu acredito que vai ser um jogo muito bom amanhã. Eu concordo plenamente. E uma coisa que eu acho que a gente difere um pouco da Itália, igual você falou. Apesar da gente ter um elenco ainda em formação, a gente ainda tem muitos nomes assim de peso, né, no elenco, a Carolana, a Gabi, Macris, enfim, vários jogadores, inclusive o Gustavinho foi o número 1 da Rosa Maria. Eu também, viu? É uma grande jogadora. Mas eu acho que um diferencial é que a gente consegue utilizar todo o nosso elenco de uma certa forma, né? A gente não fica ali preso a uma posição, a uma válvula de escape, por assim dizer, como a Itália tem na Egonu, né? Caso o jogo não tá virando na Itália, precisam pontuar, sempre bola na Egonu, bola na oposta. Então, assim, o Brasil não. O Brasil tem, assim, uma válvula de escape, mas o Brasil ainda consegue rodar muito a bola, né? Consegue puxar na China com a Carol Gataz, consegue mandar a bola para Gabi, Rosa Maria, para Tainara, para Kissy, bola de fundo trás, fundo meio. Então, assim, é muito interessante essas diferentes armas que o Brasil tem aí para utilizar contra a Itália, mas o que você falou é certo. A Egonu, ela sempre que entra, ela pontua muito, tanto que acho que o Gustavinho pode me corrigir aqui se eu estiver errada, mas você também. Mas eu acho que ela foi uma das maiores, se não a maior pontuadora da Liga das Nações, sempre um nome gigante, foi MVP, então é complicado. Mas eu acho que concordo com você nisso também. Caso, não precisa nem ganhar, mas caso tire um set ali da Itália, complique a vida das italianas, já aumenta a confiança para os desafios que vêm a seguir, né? Que não são tão difíceis. Bélgica, Porto Rico, Holanda. Holanda é a dona da casa, talvez tenha ali um quê da torcida, né, empurrando. Mas de resto, eu acho que são seleções até tranquilas que o Brasil pode fazer assim, pode tentar rodar mais o time e descobrir ali as jogadoras ideais para a fase final de mata-mata mesmo, as quartas. Você concorda? Concordo, eu acho que os outros 3 jogos são mais fáceis, não fáceis, mas são mais simples para o Brasil. Eu acho que a grande pedra no sapato realmente vai ser a Itália, por todo o retrospecto que as equipes estão tendo ultimamente, mas também o Brasil não pode dar bobeira nos próximos, né, 3 jogos, que são também jogos decisivos, porque o grupo do Brasil é um grupo difícil de se classificar. Então não pode dar tanta importância para a Itália e acabar deixando os outros, né, 3 jogos um pouco de lado. Tem que entrar para ganhar todos os jogos. Concordo plenamente, ainda mais se a gente for levar em consideração que temos times muito fortes que o Brasil já enfrentou, né? Perdeu para o Japão e com certeza pode aí defensivamente, quem sabe, comer um set de Holanda, comer um set de Itália, que é a favorita e a passar como líder, cabeça do grupo. Temos China também, que apesar de ter aí seus altos e baixos, passou como primeiro colocado do grupo, então não tem como a gente ignorar a China. Desculpa te cortar, Má, mas os times asiáticos são muito fortes no vôlei, né? Tanto no feminino quanto no masculino, então é muito difícil jogar contra eles. A gente vê agora ainda uma melhora no masculino, né? Principalmente o time do Japão, mas no feminino eu acho que eles se criaram raízes ali no vôlei, na elite do vôlei, e vai ser difícil a gente conseguir tirar eles ou não vencer, né? Porque a gente já venceu China, já venceu o Japão anteriormente, mas são sempre jogos complicados, sempre jogos que demandam muita atenção, muito esforço da seleção brasileira. Bom, gente, encerramos por aqui o vídeo de hoje. Eu vou convidar o Gustavinho de volta. Vem, Gustavo! A gente vai se despedindo por aqui, mas fica preocupado não, a gente volta. Pode ser sobre vôlei, pode ser sobre tênis, mas a gente volta. Antes de tudo, antes de falar com você, vou agradecer a Júlia. Muito obrigada por ter vindo, amiga. Sempre um prazer ter convidados aqui. Ainda mais você, que está sempre presente comigo, como você bem disse. E é isso, venha mais vezes. Sempre que chamar, estarei aqui. Obrigada, Má, obrigada, Gustavinha, todo mundo que assistiu a gente. E espero que na semana que vem a gente possa estar de volta com o Brasil voando aí na fase final. Assim seja, assim seja. E quem sabe ganhar numa Itália, hein? Nossa! Eu acho que aí a gente não se contém aqui semana que vem. Eu venho todos os dias. Se ganhar na Itália, todos os dias. Todos os dias a gente vai estar aqui fazendo vídeo. Acho que a gente volta amanhã já, se o Brasil ganhar da Itália. Já amanhã a gente já passa o vídeo já.
Mas é isso, muito obrigada mais uma vez por estar aqui comigo e falar um pouquinho sobre vôlei. Bom, eu que agradeço, né, mais uma oportunidade de fazer esse vídeo, falar um pouco sobre vôlei. O outro vídeo já tinha sido muito legal, várias pessoas comentaram, foi super positivo. Que a gente continue trazendo muito mais e com o Brasil ganhando, né? Com o Brasil ganhando sempre. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora, acompanhou a gente tanto nesse vídeo quanto no anterior, falando um pouquinho sobre vôlei. Sempre importante, né, dar essa atenção a mais para o vôlei brasileiro, falar sobre outros esportes, sair um pouco do nosso nicho futebolístico. Mas é isso, semana que vem a gente volta para falar um pouquinho das fases eliminatórias do Mundial. Deixa o like, segue a gente nas redes sociais e é isso, fui!